Ok, senhores, sejam bem-vindos à nossa aula número 15 do curso de Física 1, nessa assunto vetores. Como objetivo dessa aula, eu espero que no final dela você seja capaz de definir o que é um vetor pelo método geométrico. Como eu gosto de fazer na introdução, vou falar sobre algumas das aplicações de vetores, mas isso é muito fácil, né? Porque vetores são onipresentes em toda a física, né? Onde quer que a gente precise representar uma grandeza usando uma direção e um sentido, e isso vai ficar mais claro mais adiante nessa aula, a gente tem que usar então um vetor para representá-la, né? Como é o caso aqui nessa figurinha, onde se ilustra o campo magnético produzido pela Terra, né? Um diagrama esquemático está representando isso. Então veja que uma das linhas de campo, como essas quantidades são chamadas, é representada por uma setinha, né? Então um segmento que tem uma ponta. Então isso aí é um vetor. É utilizado para representar, por exemplo, como é que se dá a magnetização no entorno da Terra, né? Um outro exemplo que vocês estão vendo aí na tela é o uso de vetores para representar o escoamento, o fluxo, né, de algum fluido, como é o caso, por exemplo, desse sistema. São partículas de ar que estão sendo atravessadas por uma asa, né? Então, as velocidades da partícula de ar são representadas aí por vetores. Então, está aí mais uma aplicação de vetores na física e na engenharia, né? Aqui a gente vê nesse diagrama esquemático a representação aí das forças internas que estão agindo numa seção reta de um corpo, né? Então, forças também são grandezas que precisam ser representadas através de vetores. Então, vetores têm muitas aplicações na física e é importante conhecê-los bem. Então, agora a gente vai falar sobre a definição de vetores. Então, a definição de vetores é que eles são segmentos orientados, ou seja, eles têm uma origem no GeoGebra. Ok, pessoal, então eu vou representar aí na tela um vetor. Vejam que ele tem uma origem e tem uma extremidade. Então, esse vetor aí, que tem origem em A e extremidade em B, é o vetor U, que aponta de A para B. Então, eu gostaria que você percebesse que um vetor ele tem uma orientação, ele é um... Então, quanto à representação, a primeira delas a gente já viu, a representação geométrica nada mais é do que o desenho, né, do segmento orientado que representa o vetor. Mas existem ainda duas notações algébricas, né, que são equivalentes. Ou a gente representa um vetor por uma letra minúscula do nosso alfabeto, com uma seta em cima, ou a gente representa a origem seguida da extremidade do vetor e sobre esses dois pontos, né, uma setinha também para representar um vetor. Destaque aqui para a ordem, tá, gente? A ordem é importante, então um vetor que tem origem em A e extremidade em B é diferente de um vetor que tem origem em B e extremidade em A, como nós vamos voltar a destacar mais adiante na aula. Mas essas daqui são as duas notações algébricas que nós vamos usar para representar os vetores. Então está aí na tela a representação geométrica, né? O vetor, que é o segmento orientado, e as duas a representação, as duas notações, né? Ou a gente representa o vetor por uma letra minúscula com uma setinha sobrescrita a ele, né? Ou a origem seguida da extremidade também com a setinha em cima dele, tá? Então agora a gente vai falar das propriedades. Pessoal, então a direção de um vetor vai ser a reta que passa pelos dois pontos de um vetor. Então, essa reta F aí que eu acabei de representar é a chamada direção do vetor AB. Vou até registrar aqui na legenda, né? Então, essa reta aí é a direção desse vetor, tá? Então, tá aí. A direção de um vetor é a reta que passa pela origem, pela extremidade do vetor, que a gente denota por essa notação aqui, gente, ó. A reta que passa pelos pontos A e B. Pessoal, acho que cabe aqui destacar duas direções que são bastante frequentes, né? Vamos colocá-las aqui. Essa daqui,
paralelo ao eixo X, chamada direção horizontal, tá? E essa daqui é a chamada direção vertical, tá? Então agora a gente vai falar do sentido de um vetor. O sentido de um vetor é a orientação desse vetor, né? Então, naquela figurinha lá, o sentido do vetor AB, que estava lá representando. Então, quando a direção e o sentido de um vetor é qualquer, né, a gente não tem outra solução que não dizer que ele aponta da sua origem para a sua extremidade, né? Então, o sentido desse vetor A que está ali na tela é sentidos. Então, vamos até aproveitar para retomar o conceito anterior, na direção horizontal, né? Como essa que está representada aí, existem dois sentidos possíveis, né? Um que é o para a direita, claro, né? Para a direita de quem vê, que está aí na tela representado pelo vetor U, né? E um outro seria o para a esquerda, seria um vetor que aponta aí de B para A, né? Então teríamos dois sentidos aí correspondentes à direção horizontal, aliás, toda e qualquer direção, né? Contém aí dois sentidos possíveis, né? No caso da direção horizontal, é fácil de destacar que tem o sentido que é para a direita e tem o sentido que é para a esquerda, né? Mas a gente ainda poderia considerar aqui a direção vertical. Então vamos representar uma direção vertical aí para destacar que também nesse caso existem dois sentidos possíveis, né? Um é para baixo, que é apontando aí de A para B, esse vetor U que está na tela, e o outro é para cima, apontando então de B para A. Esses são os dois. Então, pessoal, os dois sentidos possíveis aí da direção horizontal são para a direita e para a esquerda, representados aí pelos sentidos dos vetores A e B. Então, são para cima e para baixo, representados respectivamente pelos sentidos dos vetores C e D. Pessoal, a última das propriedades tem 4 sinônimos para designá-la, né? Norma, intensidade, módulo, magnitude, que é o comprimento do vetor, é o tamanho do vetor. Então, esse vetor AB, que eu vou ampliar agora, tem magnitude 1, né? O vetor que tem origem à extremidade B aí tem comprimento 1, né? Na verdade, o segmento AB tem comprimento 1, então por isso a gente diz que a norma ou magnitude, ou intensidade, ou módulo desse vetor é. Às vezes ele também é chamado de vetor unitário, né? Por isso. Bom, agora a gente vai tratar do tema igualdade de vetores. Dois vetores são ditos iguais se eles tiverem a mesma direção, mesmo módulo e sentido, como é o caso aí dos vetores AB e CD. Percebam que eles têm a mesma direção, que é a direção vertical, eles têm o mesmo sentido, que é para cima, e os dois têm o mesmo módulo, que é 1, né? Então a gente diz que esses dois vetores aí são iguais. Então, pessoal, tem um corolário importante disso, tá? Vetor, ele não tem posição. Então, vou desenhar um vetor qualquer aqui e alguns pontos aí no espaço. E vou desenhar representantes desse vetor a partir desse ponto. Todos esses vetores que forem representados aí têm a mesma direção, mesmo sentido e mesma magnitude. Então, eles na verdade são o mesmo vetor, tá? Então, o vetor você pode representá-lo em qualquer posição do espaço. A gente vai usar isso mais adiante quando estudar dinâmica. Vai ser uma característica que vai ser bastante útil lá, né? Mas, então aqui o importante é que o vetor ele não tem posição. Você pode representar o mesmo vetor em diversas posições do estado. Do espaço, né? Se eles tiverem a mesma direção, sentido e módulo, então são o mesmo vetor. Então todos esses vetores aqui. Pessoal, agora a gente vai tratar aí da soma de vetores, né? Vamos considerar dois vetores A e B quaisquer, tá? E aí a soma dos vetores vai ser determinada pelo seguinte procedimento. Então a gente vai desenhar um representante do vetor A com origem em um ponto A qualquer.
Então, seja esse aqui o representante, né? Seja o vetor que aponta de A para B, o representante de A com origem A. Na extremidade do vetor B, aliás, na extremidade do representante AB de A, vai se desenhar um representante do vetor B. Então, nessa extremidade aqui do vetor A, se desenha um representante de B. Um vetor representante de B aí é o vetor que aponta de B para C. Né? O vetor soma, C, vai ser o vetor cujo representante aponta da origem A, do representante AB de A, para a extremidade C, do representante BC de B. Então, vai ser esse vetor aqui que aponta de A para C. Vou fazer no GeoGebra para deixar de maneira mais dinâmica, né? Então, vamos construir uma soma aí, né? De maneira mais dinâmica para vocês verem o processo em ação. Vamos escolher aí um representante do vetor B. Com extremidade, aliás, com origem na extremidade do vetor A. Então, com origem no ponto B. Então, tá, fica assim representado o vetor B. Vamos colocar aqui na legenda que o nome dele é B. Então, tá. O vetor soma vai ser o vetor que liga, que aponta, na verdade, né, melhor dizendo, né, da origem do vetor A para a extremidade do vetor B. Esse vetor que vai ficar representado assim é o vetor soma. Vamos denotá-lo aí por C. Então tá aí. É assim que se faz a soma dos vetores. Então agora a gente vai tratar o caso aqui de uma soma de mais de 2 vetores, por exemplo, 3 vetores, aliás, vamos fazer com 4 vetores então. Vamos começar aqui representando um vetor qualquer, na extremidade dele eu represento o vetor V, na extremidade dele eu represento um outro vetor, e por fim coloco o último vetor na extremidade do anterior. Então é assim que a gente vai fazendo a soma, né? A gente vai concatenando os vetores. Vai colocando a origem do seguinte, né, na extremidade do anterior. E aí como é que fica o vetor soma dos vetores U, V, W e A? É o vetor que vai apontar da origem do primeiro A para a extremidade do último E. Então o vetor AE. Esse vai ser o vetor soma de todos esses vetores aí. Pessoal, então agora a gente vai ver algumas propriedades da soma de vetores. Vamos começar com a comutatividade, para mostrar que a soma de vetores é comutativa, ou seja, não importa a ordem que a soma é realizada, nós vamos começar com 2 vetores quaisquer A e B. Daí eu vou fazer uma soma, a soma A mais B, desenhando um representante de A com origem em A e um representante de B com origem em B, né, na extremidade B do representante AB de A. Eu representei aí o vetor BC, um representante de B, e fiz a soma desenhando aí o vetor que aponta da origem de A, a origem do primeiro, para a extremidade C, extremidade do segundo, né? Então esse aqui é o vetor A mais B. Bom, a gente pode fazer isso usando outros representantes. Então vamos escolher aí um representante de B com origem em A e um representante de A com origem na extremidade desse representante de B. O vetor soma, assim criado, também vai ser um vetor que aponta de A para C. Então vejam aqui que se a gente tivesse escolhido primeiro um representante de B com origem em A, extremidade em A', e na extremidade desse vetor a gente colocasse um representante de A, né? Ele iria fatalmente ter extremidade em C e o vetor soma seria o vetor AC. Então, nos dois casos, né, você poderia ver que o resultado seria o mesmo. Então, não importa a ordem. Agora a gente vai ver uma outra propriedade, associatividade. A gente viu na seção anterior, na seção de comutatividade, que é possível trocar a ordem, né, da soma de 2 vetores. Mas veja que ela não diz respeito a uma soma que envolva 3 vetores. Então a gente vai ver agora que é possível também somar-se o primeiro par de vetores consolidar.
Então vamos lá, pessoal, vamos demonstrar a associatividade aí. Eu vou usar como os vetores o vetor U, o vetor V e esse vetor W, tá? Então eu vou começar fazendo a soma U mais V e a ela eu vou acrescentar o vetor W. Então para isso eu vou ocultar esses vetores aqui e vou desenhar os representantes de interesse aí pra gente, né? Deixa eu ocultar então essas... Acho que eu não vou conseguir ocultar tudo de uma vez, vamos ver aqui. Consegui. Então agora, na extremidade do vetor U, no ponto B, né, vou desenhar um representante de V. Então vamos lá, ferramenta vetor a partir de um ponto. Tá aí, representei um representante de V, né? Representei o vetor V com extremidade em um representante de U, né? Para fazer a soma U mais V. Então essa soma vai ser o vetor que vai apontar da origem do primeiro até a extremidade do segundo, então de A para B'. Esse aqui é o vetor U mais V. Então vamos representá-lo aqui, U mais V. Tá aí. Agora, na extremidade desse vetor, eu vou representar um representante do vetor W. Vou desenhar um representante do vetor W. Então, vamos usar a ferramenta vetor a partir de um ponto. Vamos procurar o vetor W. E tá aí ele aí. Vamos rearranjar aqui, né? Colocar aqui W na legenda. Pronto. Agora a gente já está pronto para fazer a soma U mais V mais W. Vai ser, por definição, né, o vetor que vai apontar da origem do primeiro para a extremidade do segundo. Então, esse vetor aí que a gente acabou de representar é o vetor U mais V mais W. Primeiro eu somei U mais V e depois eu somei aí o vetor, ok? Então agora vamos mostrar a associatividade, mas antes para isso, né, vou ocultar os vetores U e U mais V mais W. Vou deixar o ponto por um motivo que vai se revelar mais adiante aí na demonstração, né? Eu vou começar fazendo a soma dos vetores V e W. Então vou para isso construir um vetor que vai apontar de B para B duas linhas, né? Esse aqui é então o vetor V mais W. Então tem o vetor V mais W, né? E agora eu vou aproveitar a comutatividade e vou somar V mais W com U dessa forma. Vou somar U com V mais W, né? Já que tanto faz. Então, vou exibir de novo o vetor U aí. E aí vou fazer a soma de U com o V mais W, ligando-se à origem do primeiro vetor, origem de U, com a extremidade do segundo, né? Que é a soma V mais W. Então, vou representar um vetor aí, A, B, duas linhas. Veja que esse vetor, então, é o vetor U mais V mais W. Então percebam que essa soma é exatamente igual, né, à outra soma que a gente tinha obtido. Vamos exibir elas aí. Então, vamos exibir a outra soma. Tá aí. A outra soma era U mais V primeiro, né, somando-se U mais V primeiro. E aí somando-se o vetor W, o resultado era o vetor AB duas linhas. Vejam que é o mesmo resultado que se obtém ao somar primeiro V mais W e com isso somar o vetor U, né? É claro, eu não fiz V mais W mais U, né? Porque por causa da comutatividade, né? Então, usando a comutatividade, eu fiz primeiro o V mais W e com isso, e aí isso eu somei U, tá? É a mesma coisa, né? Vejam então que essas duas somas aí são completamente equivalentes, então a gente pode associar os vetores do jeito que a gente quiser. A gente pode somar primeiro V com W, depois somar isso um vetor U, ou a gente pode somar primeiro U com V e somar isso um vetor W. Então a soma é associativa. Então agora a gente vai ver um vetor nulo, e para motivar essa ilustração eu vou considerar três vetores U, V e W representados nessa figura, e a gente vai fazer a soma desses. Então a gente vai fazer agora a soma desses três vetores. Eu vou escolher um ponto para ser a origem aí do representante de U. Então vou representar o vetor E'. Esse vai ser o representante do vetor U. Deixa eu deixar aqui a legenda, né, adequada. Então isso vai ser um representante do vetor U.
tá? Na extremidade dele eu vou desenhar um representante do vetor V. Então, vou usar a ferramenta vetor a partir de um ponto. Selecionar aqui o ponto E para desenhar então um representante de V. E por fim, então, na extremidade E, duas linhas, né? Eu vou posicionar a origem do representante de W. Então vejam o que é que vai acontecer agora. Vou desenhar aí um representante de W. Deixa eu deixar a legenda adequada. Como é que a gente faz a soma? A soma vai ser o vetor, né, que vai ligar a origem do primeiro vetor, que é E, com a extremidade do último, que é o ponto E3'. Mas percebam que o ponto E3', ele é coincidente com o ponto E. Então, gente, essa soma resulta em um único ponto. Vou até ocultar aí os vetores, para deixar mais evidente que o resultado dessa soma é um único ponto. Então, quando nós temos um único ponto representando um vetor, a gente diz que esse é da soma. Então, percebe que o resultado da soma desses três vetores é um ponto, né? Esse ponto E ou ponto E3', já que eles são coincidentes. Está aí na tela ampliada, né? Quando o vetor, então, é representado por um único ponto, ele é denominado de vetor nulo. O módulo do vetor nulo é zero, ele não tem direção, ou tem todas as direções, já que por um ponto passam infinitas retas. E as notações que se usam para ele são o zero com uma seta em cima, ou então uma seta. Então, vou representar agora um vetor nulo por um ponto A, né, e um vetor qualquer, sei lá, BC. Então, eu vou fazer aqui no campo de entrada do GeoGebra a soma do vetor nulo A mais o vetor U. Vejam que se eu somar então o ponto A com o vetor U, o resultado é um ponto D, ou seja, se a gente ligar a origem, né, do primeiro vetor com a extremidade do segundo, o resultado vai ser um vetor que, pasmem, vai ter mesma direção, vou mostrar aqui. Então, a reta que passa pelos pontos A e D é paralela à reta que passa pelos pontos BC. Então, eles têm a mesma direção. Eles vão ter a mesma magnitude, eu vou mostrar. O segmento A, B, tem magnitude 0,04 e o segmento B, C, tem magnitude 0,04. Então, ambos têm a mesma magnitude. E, por fim, né, vamos considerar aí que esses dois vetores têm o mesmo sentido, né? Então, o vetor V aponta de A para D e o vetor U aponta de B para C, são o mesmo sentido, então é o mesmo vetor, né? Então, somar um vetor U, ou qualquer que seja o vetor, né, com um vetor nulo, vai resultar no próprio neutro da soma. Então, tá aí. O vetor U é o elemento neutro da soma. Se a gente somar o vetor U com um vetor nulo, um ponto A, né, o resultado vai ser dessa soma um vetor AD, que vai ser exatamente o vetor U. Então, isso mostra que esse vetor é o elemento neutro da soma. Bom, pessoal, acho que